Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer a análise dos jogos do dia 3 de setembro de 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Então vamos nessa, pessoal. Domingão, dia 3 de setembro, temos muitos bons palpites, pessoal. Venho trazer aqui para vocês 24 análises, 24 palpites para fazermos boas entradas nesse domingão. Então vamos logo nessa, antes que esse vídeo fique muito longo. Para começarmos, vamos aqui na Suíça, confronto entre o Servette FC versus o Young Boys às 9h15 da manhã. Classificação dos dois. Young Boys é o terceiro colocado, em 4 partidas já fez 10 gols e sofreu 6. Já a equipe do Servette, em 5 partidas ele é o oitavo colocado, já fez 8 gols, já sofreu 9. Duas equipes muito overgols. Servette marcou gol nas últimas 10, não perdeu em 8 das últimas 10, sofreu gol nas últimas 9 partidas, mais de um gol e meio bateu nas últimas 9, ambas marcam sim também nas últimas 9 partidas. Já o Young Boys não perdeu nas últimas 7, marcou gol em 8 das últimas 10 e o mais de um gol e meio bateu em 9 das últimas 10 partidas. Como eu disse aqui pra vocês, duas equipes muito overgoals, não tem pra onde fugir. O que eu quero buscar é gols, vamos entrar aqui no mais de um gol e meio para este confronto. Vamos agora aqui pra Suécia, confronto entre o Degerfors versus o Häcken às 10 horas da manhã. Classificação dos dois. Häcken, terceiro colocado, em 21 partidas tem 14 vitórias, 2 empates, soma apenas 5 derrotas. Já a equipe do Degerfors, a penúltima colocada da competição, em 21 partidas tem 6 vitórias, 2 empates e já soma 13 derrotas. Pior defesa da competição, já sofreu 47 gols. Nós temos de interessante. Degerfors, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3 partidas. A equipe do Häcken marca o gol nas últimas 9 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 5. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, eu acredito muito que o Häcken não irá perder. Vou entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. Vamos agora aqui de Premier League, começando no confronto entre Liverpool versus Aston Villa às 10 horas da manhã. Classificação dos dois. Liverpool, quarto colocado, em 3 partidas já fez 6 gols e sofreu 3. A equipe do Aston Villa é a sétima colocada, em 3 partidas já fez 8 gols e sofreu 6. Nós temos de interessante. Liverpool marcou gol nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, o mais de um gol e meio bateu nas últimas 6. Aston Villa marcou gol nas últimas 8 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 6 partidas também. Para este confronto aqui, duas equipes muito overgoals, 2 ataques excelentes. O que eu vou buscar aqui é o ambas marcam para este confronto. Dando sequência aqui na Premier League, esse clássico, esse jogaço entre Arsenal versus Manchester United ao 12h30. Classificação dos dois. Arsenal, quinto colocado da competição, em 3 partidas já fez 5 gols e sofreu 3. United, oitavo colocado, em 3 partidas já fez 4 gols e sofreu 4. Duas equipes aqui também com ataques excelentes. A Arsenal marcou gol em 8 das últimas 10 e mais de um gol e meio também bateu em 8 das últimas 10 partidas. Manchester United, o menos de 3 gols e meio, bateu em 8 das últimas 10 partidas. Confronto aqui para gols, duas equipes muito fortes aqui do campeonato inglês. Quero buscar aqui o mais de um gol e meio para este confronto. E agora vamos para a Bundesliga, confronto entre Eintracht Frankfurt versus o Köln às 10h30 da manhã. Classificação dos dois. Frankfurt é o sétimo colocado, em 2 partidas tem uma vitória e um empate, fez 2 gols e sofreu apenas 1. Já a equipe do Köln começou muito mal a competição, 16º colocado, em 2 partidas tem 2 derrotas, fez 1 gol e sofreu 3. O que nós temos de interessante. Frankfurt não perdeu nas últimas 5 partidas, marcou gol em 9 das últimas 10. Já o Köln marcou gol em 8 das últimas 10, só que sofreu gol nas últimas 10 partidas e mais de um gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Jogando em sua casa, quero buscar o favoritismo do Frankfurt, acredito muito que ele não irá perder este confronto. Vamos entrar aqui na dupla chance para ele. Ainda aqui no campeonato alemão, confronto entre Union Berlin versus RB Leipzig ao 12h30. Classificação dos dois. Union Berlin começando excelente essa temporada, líder da competição, 2 jogos, 2 vitórias, já fez 8 gols e sofreu apenas 2. Já o Leipzig, oitavo colocado, em 2 partidas tem uma vitória e uma derrota, já fez 7 gols e sofreu 4. 2 ataques muito fortes. O que nós temos de interessante? União Berlim marcou gol nas últimas 6 partidas, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. RB Leipzig marcou gol nas últimas 10 partidas e mais de 2 gols e meio também bateu nas últimas 3 partidas.
Para este confronto aqui, vamos buscar gols. Vamos entrar aqui no mais de 1,5 gols para este confronto. Vamos agora aqui para a Noruega, confronto entre o Alessand versus Lillestrøm ao meio-dia. Classificação dos dois. Lillestrøm, sexto colocado em 19 partidas, tem 10 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Já a equipe do Alessand fazendo uma péssima campanha, o último colocado em 20 partidas tem somente 3 vitórias e 1 empate, já soma 16 derrotas. Nós temos de interessante aqui. O Alessand sofreu gol em 8 das últimas 10, o mais de 1,5 gols bateu em 8 das últimas 10. Lillestrøm marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol nas últimas 10 partidas. O mais de 2,5 gols bateu nas últimas 4, ambas marcam sim, bateu nas últimas 4. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, não acredito que o Lillestrøm irá perder para a fraca equipe do Alessand. Vamos buscar aqui a dupla chance para o Lillestrøm neste confronto. Seguindo aqui na Noruega, confronto entre o Brann versus o Sarpsborg ao meio-dia. Vamos ver a classificação dos dois. Brann, quinto colocado em 19 partidas, a equipe já fez 35 gols e sofreu 24. A equipe do Sarpsborg, a sétima colocada, em 20 partidas já fez 37 gols e sofreu 33. Dois times muito over gols. O que nós temos de interessante? Brann marcou gol nas últimas 6 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10. O mais de 1,5 gols bateu nas últimas 8, ambas marcam sim nas últimas 5 partidas. Já a equipe do Sarpsborg marcou gol nas últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10. O mais de 2,5 gols bateu nas últimas 10 partidas. Para este confronto aqui não tem para onde fugir, vamos entrar em gols. Quero buscar aqui o ambas marcam para este confronto. Seguindo aqui na Noruega, confronto entre o HamKam versus Bodø/Glimt às 14h15. Classificação dos dois. Bodø/Glimt, líder da competição, em 19 partidas tem 14 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já a equipe do HamKam, 11ª colocada, com 19 partidas tem 7 vitórias, 1 empate e 11 derrotas. Nós temos de interessante. HamKam marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, o mais de 1,5 gols bateu nas últimas 10 partidas. Bodø/Glimt marcou gol nas últimas 7, sofreu 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, e o mais de 2,5 gols bateu nas últimas 7 partidas. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, vou buscar o favoritismo aqui para o Bodø/Glimt. Vamos entrar aqui no empate anula para a equipe do Bodø/Glimt neste confronto. E agora vamos para a Dinamarca, confronto entre o Copenhagen versus o Viborg às 13 horas. Classificação dos dois. Copenhagen fazendo uma excelente temporada. É o segundo colocado com 6 partidas, tem 5 vitórias e 1 derrota. Fez 14 gols, sofreu 7. Viborg é apenas o 8º colocado. Em 6 partidas tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Fez 7 gols, sofreu 9. Nós temos de interessante. Copenhagen marcou gol nas últimas 6 partidas, não perdeu em 9 das últimas 10 e mais de 1,5 gols bateu em 8 das últimas 10. Viborg sofreu gol em 8 das últimas 10 e não ganhou em 8 das últimas 10 partidas. Jogando em sua casa, eu vou buscar o favoritismo do Copenhagen. Com essa odd excelente, eu vou entrar aqui no empate anula para ele neste confronto. Vamos agora aqui para o campeonato italiano, confronto entre Inter de Milão versus Fiorentina às 13h30. Classificação dos dois. A Inter, que começou muito bem, em 2 partidas tem 2 vitórias, fez 4 gols, não sofreu nenhum. Fiorentina, quinta colocada, em 2 partidas tem 1 vitória e 1 empate, fez 6 gols e sofreu 3. Percebemos de interessante. A Inter marcou gol em 9 das últimas 10, ganhou 8 das últimas 10 partidas, ambas marcam não nas últimas 4. Fiorentina marcou gol em 9 das últimas 10, sofreu gol em 9 das últimas 10, o mais de 1,5 gols bateu em 9 das últimas 10 e ambas marcam sim em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, eu acredito muito no favoritismo da Inter de Milão. Com essa odd excelente, eu vou entrar aqui na dupla chance para ela neste confronto. Seguindo aqui na Itália, confronto entre Empoli versus Juventus às 15h45. Classificação dos dois. A Juve, sexta colocada, em 2 jogos tem 1 vitória e 1 empate. Já a equipe do Empoli, última colocada, em 2 jogos tem 2 derrotas, ainda não fez nenhum gol e já sofreu 3. Nós temos de interessante. Empoli sofreu gol nas últimas 10 partidas, não ganhou nas últimas 5. Juventus marcou gol em 9 das últimas 10, o mais de 1,5 gols bateu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, vou buscar aqui a dupla chance para o Juventus. Acredito muito que ela não irá perder para a fraca equipe da Empoli. Agora iremos para Portugal, confronto entre Porto versus Arouca às 14 horas. Classificação dos dois. A equipe do Porto começou muito bem a temporada, em 3 jogos tem 3 vitórias, é o segundo colocado, já fez 6 gols e sofreu 3. Arouca, sexta colocada, em 3 jogos tem 1 vitória e 2 empates, fez 7 gols e sofreu 6. Que nós temos de interessante.
Porto marcou gol em 9 das últimas 10, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Arouca marcou gol nas últimas 8 partidas e o mais de um gol e meio bateu nas últimas 7. Para este confronto aqui, para continuar nessa sequência boa em busca do título, acredito muito na vitória do Porto, é o que eu vou buscar, a vitória seca para ele neste confronto. Dando sequência aqui em Portugal, o confronto de Braga versus Sporting, às 16h30, classificação dos dois. Sport é o terceiro colocado em 3 jogos, tem 3 vitórias, já fez 6 gols e sofreu 3. A equipe do Braga, a 12ª colocada, em 2 partidas tem uma vitória e uma derrota, já fez 5 gols e sofreu 4. O que nós temos de interessante? Braga marcou gol nas últimas 6 partidas, o mais de um gol e meio bateu em 9 das últimas 10. Sport marcou gol nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10 e o mais de um gol e meio também bateu em 9 das últimas 10 partidas. Jogaço aqui em Portugal, jogo para gols, duas equipes muito fortes. Vou entrar aqui no mais de um gol e meio para este confronto. Vamos agora aqui de campeonato turco, confronto entre o Ankaragucü versus o Fenerbahçe às 15h45, classificação dos dois. Fenerbahçe, segundo colocado em 2 partidas, tem 2 vitórias. Já a equipe do Ankaragucü, 15ª colocada em 3 partidas, ainda não venceu, tem 2 empates e 1 derrota. Nós temos de interessante. Ankaragucü marcou gol nas últimas 9 partidas, não ganhou 8 das últimas 10, ambas marcam sim nas últimas 4. Fenerbahçe marcou gol nas últimas 9, ganhou as últimas 9 partidas e o mais de um gol e meio bateu em 9 das últimas 10. Para este confronto, mesmo jogando fora de casa, vou buscar o favoritismo do Fenerbahçe. Quero entrar aqui na dupla chance para ele, acredito muito que ele não irá perder este confronto. E agora vamos de campeonato francês, partida entre Lyon versus Paris Saint-Germain às 15h45, classificação dos dois. PSG, que venceu a primeira na rodada anterior, é o 8º colocado em 3 partidas, 1 vitória e 2 empates. A equipe do Lyon, que ainda não venceu, 17ª colocada, em 3 partidas tem 1 empate e 2 derrotas. Começou muito mal aqui a competição. O que nós temos de interessante? Lyon marcou gol em 9 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu em 9 das últimas 10. Paris Saint-Germain marcou gol em 9 das últimas 10, não perdeu em 8 das últimas 10. O mais de um gol e meio bateu em 9 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, vou aproveitar esse mau momento do Lyon e vou buscar aqui o empate anula para Paris Saint-Germain neste confronto. Dando sequência aqui, vamos de campeonato espanhol, confronto entre Osasuna versus Barcelona às 16 horas, classificação dos dois. Barcelona, 4º colocado em 3 partidas, tem 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Osasuna, 8º colocado em 3 jogos, tem 2 vitórias e 1 derrota. Já chama de interessante. Osasuna marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3 partidas. Barcelona marcou gol em 9 das últimas 10 e mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, com essa odd excelente, eu acredito muito que o Barcelona não irá perder para a fraca equipe do Osasuna. Vou buscar aqui a dupla chance para o Barcelona neste confronto. Partindo agora para os jogos de campeonato brasileiro, começando no confronto entre Grêmio versus Cuiabá às 11 horas da manhã. Classificação dos dois. Grêmio, ainda sonhando com o título, é o 3º colocado, em 20 partidas tem 11 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Já a equipe do Cuiabá, que agora vem de 3 derrotas seguidas, é o 10º colocado, em 21 partidas tem 8 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. O que nós chamamos de interessante? Grêmio sofreu gol em 8 das últimas 10, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10. Cuiabá, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10 e o mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 6 partidas. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, o Grêmio é muito forte. E o Cuiabá, que vinha numa sequência boa, só que agora vem de 3 derrotas consecutivas, como eu disse. Quero buscar aqui o favoritismo do Grêmio, vamos entrar aqui na dupla chance para o tricolor gaúcho neste confronto. Mais um jogaço aqui no Campeonato Brasileiro, confronto entre Fluminense versus Fortaleza às 16 horas, classificação dos dois. Flusão é o 5º colocado, em 21 partidas tem 10 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Já a equipe do Fortaleza, 8º colocado, em 21 partidas tem 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Já chama de interessante. Fluminense marca gol nas últimas 10 partidas e mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 8. A equipe do Fortaleza marcou gol nas últimas 6, não perdeu nas últimas 6, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3 partidas. Jogando aqui em sua casa, acredito muito que o Fluminense não irá perder para o Fortaleza. Com essa odd excelente, eu vou buscar aqui a dupla chance para o Fluminense neste confronto. E agora temos clássico no Brasileirão, confronto entre Corinthians versus Palmeiras às 16 horas. Classificação dos dois.
Verdão, segundo colocado da competição, sonhando muito com o título. Em 21 partidas tem 11 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas. Já o Timão, 13º colocado, em 20 partidas tem 6 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. O que nós temos de interessante aqui: Timão não perdeu em 9 das últimas 10, perdeu o último jogo, só que acabou classificando nos pênaltis. Sofreu gol em 8 das últimas 10 e menos de 2 gols e meio bateu nas últimas 5. Palmeiras não sofreu gol nas últimas 6 partidas, não perdeu nas últimas 6 e ambas marcam não nas últimas 6 partidas. Este confronto aqui, o Verdão que vem num momento excelente, vem vivendo uma fase mágica, ganhando praticamente todos os jogos. Já o Timão jogando em sua casa era uma equipe muito forte, mas para este confronto aqui eu acredito muito nesse ótimo momento do Palmeiras. Vou buscar aqui a dupla chance para o Verdão neste confronto. Dando sequência no Brasileirão, confronto entre Cruzeiro versus Red Bull Bragantino às 18h30. Classificação dos dois. Bragantino, sexto colocado, em 21 partidas tem 9 vitórias, 8 empates e apenas 4 derrotas. Cruzeiro, 12º colocado, em 21 partidas tem 6 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. O que nós temos de interessante: Cruzeiro não ganhou nas últimas 7 partidas, ambas marcam não em 8 das últimas 10. Red Bull Bragantino, o menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10, ambas marcam não em 7 das últimas 10. Para este confronto aqui, não quero buscar nem favoritismo e nem gols, são duas equipes aqui com uma média de escanteio muito altas. Quero buscar aqui um mais de 7,5 escanteios para este confronto. Dando sequência aqui no Brasileirão, confronto entre Bahia versus Vasco da Gama às 18h30. Classificação dos dois. A equipe do Bahia, 16º colocado, em 21 partidas tem 5 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Já a equipe do Vasco da Gama, 18ª colocada, em 20 partidas tem apenas 4 vitórias, 4 empates e 12 derrotas. O que nós temos de interessante: Bahia não ganhou em 8 das últimas 10, o menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Vasco da Gama, o menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10 partidas e ambas marcou não bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, dois ataques horrorosos que fazem pouquíssimos gols. Vou buscar aqui poucos gols, quero entrar aqui no menos de 3 gols e meio para este confronto. Dando sequência no Brasileirão, confronto entre América Mineiro versus Santos às 18h30. Classificação dos dois. Santos, 17º colocado, em 21 partidas tem 5 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Já a equipe do América Mineiro, última colocada, em 20 partidas tem 3 vitórias, 4 empates e 13 derrotas. Nós temos de interessante aqui: América Mineiro marcou gol em 9 das últimas 10, sofreu gol nas últimas 10, não ganhou em 8 das últimas 10 partidas, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4 e ambas marcam sim nas últimas 4 partidas. Já a equipe do Santos sofreu gol nas últimas 9 partidas, não ganhou em 8 das últimas 10 e o mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Neste confronto aqui, duas defesas horrorosas que sofrem gols praticamente todas as partidas. Então quero buscar gols, vamos entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto. Para fecharmos o dia, jogo entre São Paulo versus Coritiba às 20h30. Classificação dos dois. São Paulo, que não vence há muito tempo no Brasileirão, é o 11º colocado, em 21 partidas tem 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Fez 25 gols, sofreu 21. Já o Coxa, penúltimo colocado da competição, em 21 partidas tem somente 3 vitórias, 5 empates e já soma 13 derrotas. Vamos ver o que nós temos de interessante. São Paulo não ganhou em 8 das últimas 10 partidas, menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10. Coritiba marcou gol em 8 das últimas 10, não ganhou nas últimas 5, sofreu 3 ou mais gols nas últimas 3 partidas e o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Para este confronto aqui, jogando no Morumbi, apesar do São Paulo ter sido eliminado pela LDU na Sul-Americana, acredito muito no favoritismo do São Paulo. No Morumbi ele é muito forte, normalmente ele só vence no Morumbi. Então com essa odd aqui eu vou buscar a vitória seca para o tricolor paulista neste confronto. Então é isso, pessoal, sei que o vídeo ficou muito longo, mas espero que seja um domingão recheado de greens para todos nós. Vamos nessa aqui, um ótimo final de semana a todos e vamos de green!